diretivo de Deus. Tudo bem? Vai relacionar as coisas que eu estou dizendo com o tema do sorriso escondido de Deus. Tudo bem? Mais um pouquinho embaixo. A consciência providencial de Jó nos anima no Senhor. Vamos pular lá rapidinho. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Com o restante dos dedos você já abra o 42 também. Olha como é que a concepção de providência aqui em Jó, queridos, ela nos anima, ela nos alerta. Capítulo 2, versículo 7, depois do versículo 10. Preste atenção. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Olha que a consciência de providência para a mulher já tinha escoado. Mas ela fala: olha, a sua integridade está baseada no Deus íntegro. E não há nenhuma razão de você ainda esperar num Deus providente, uma vez que Ele não é providente por você. O questionamento dela não é de uma mulher que falava, que abria a boca. Era um questionamento ainda por si honesto. Olha, eu não vejo nenhuma possibilidade sobre isso. Vai lá um pouquinho mais. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha lá, meus irmãos. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Na cabeça de Jó, ele conseguia enxergar um Deus que era muito mais providente do que a situação local. Vamos um pouquinho mais, vai para o capítulo 42 agora, rapidinho. Agora o verso de número 1 e o verso de número 2. Meus irmãos, depois que Deus pressionou Jó, e Deus começou com perguntas muito simples: Jó, onde você estava quando eu criei isso, eu criei aquilo? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei as estrelas, quando eu montei aí o universo? E Jó então respondeu ao Senhor. Verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um homem desse tinha consciência da direção de Deus ou não? Fala assim: se não tinha, ganhou agora. Ou pelo menos ela foi se aperfeiçoando. Mas você notou a diferença das concepções? Se você ler o livro de Jó, eu queria te estimular a fazer isso, do início ao final, e você vai poder ter na sua mente claramente o que os amigos iam fazendo. E as perguntas muito honestas dos amigos têm boas linhas de raciocínio, bons fios teológicos a partir do raciocínio dos amigos de Jó, assuntos honestos, bons temas para pregação. Mas não era, Jó não queria dar a causalidade última para o diabo. Ele falou assim: essa aí não, eu sei que tudo pode, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Essa aí eu não entrego. O texto é claro. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. A nossa consciência de providência precisa ser refrescada pela degustação bíblica. Pensamos que tudo que temos é fraco e pequeno, e Deus o torna grande. A estéril Sara dá luz a um filho da promessa. Os 300 homens de Gideão derrotaram 100.000 medianitas. Uma funda nas mãos de um jovem pastor derruba o gigante. Uma virgem dá luz ao filho de Deus. Uma violação da justiça, um expediente político fisiológico, e a tortura criminosa numa cruz repulsiva tornaram-se o fundamento da salvação do mundo, expressa o John Piper. E aí, meus queridos? Isso é consciência diretiva de Deus. Quando você olha para a história e consegue degustação bíblica de ver nos fatos que isso está acontecendo na realidade. Que aquilo que a gente pensa que é o pior terror, vai ver se Deus não está com um sorriso escondido. Ou os nossos aparentes sucessos, será que Deus não está chorando? Ou suas aparentes infelicitações, seus aparentes desprezos, seus aparentes desastres na vida, as suas quebradeiras, será que Deus não está com um sorriso escondido por trás? Olha a história bíblica. Se você ler a Escritura, Deus, na pessoa de Jesus, foi para a cruz. E olha, coisas muito simples se tornaram grandes. Aos nossos olhos é um fracasso total.
E eu quero que você aprenda a olhar a Bíblia com essa consciência diretiva, que Deus é que dirige as coisas, mas não aquela consciência que muitas vezes nós temos lá no interior, aquela consciência desonesta. Eu sei que Deus vai me dar tudo de volta. Aconteceu assim com Jó. Nós não fazemos assim? Jó não perdeu tudo, mas olha no finalzinho dos versículos como é que ele recebeu de volta. Não está querendo dizer que você vai receber de volta. E se não receber? E se receber diferente? E se você morrer durante a caminhada? E se as coisas não derem certo? Será que Deus está sorrindo ou Deus está chorando? E ainda mais, meus queridos, antes de morrer, William Cowper escreveu: Deus se move de forma misteriosa. Preste atenção nisso. Faço questão de ler para você um texto, esse poema dele, ó. Acompanha rapidinho. Você não tem ele aí não, né? Você presta atenção mesmo. Deus se move de forma misteriosa. Para realizar as suas maravilhas, Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade, fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Aí queridos, ele termina o poema de uma forma deliciosa. Quando eu li esse poema no final de noite, eu fiquei baqueado. Olha aqui: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha sua mão em vão, e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e Ele o tornará claro. Queridos, isso que é muito importante. Não julgue o Senhor com débil entendimento. Atrás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente para você. Vocês já viram esse crachá aqui dos irmãos? Tem o íconezinho do smile aqui, do sorriso. É isso. Atrás de uma face às vezes carrancuda, de uma providência carrancuda, Deus, quem sabe, está sorrindo para você. E ainda mais, olha os textos que estão aí. São apenas 4 textos. Rapidinho, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 31. Eu lerei esses textos agora no tiro, hein? Então, rapidinho. Com os outros textos, os outros dedos, já abro aí os outros textos. Vou começar a ler. 1 Coríntios 1, 26 e 31. 1 Coríntios capítulo 1. Vai lá: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha que coisa bela, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Olha que texto límpido. Pula um pouquinho, vai para 1 Coríntios 10, que está próximo. 1 Coríntios 10, 13, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Está percebendo que os textos estão falando sobre tentação, está falando sobre dificuldade, não está falando sobre uma prosperidade barata. Ele fala da prosperidade em Cristo, mas não nessa perspectiva. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, queridos? Amém. Vamos lá para 1 Pedro 4,12.
Muitas vezes, vai abrindo lá, muitas vezes quando nós olhamos, meus irmãos, sobre sofrimento, conversamos sobre providência, sobre servir a Deus, muitas vezes as pessoas ignoram os textos bíblicos, porque o sofrimento